Como foi o resultado da região sul do Brasil na incorporação de apartamentos? Como se comportou o Sul nesse primeiro trimestre? Eu sou Marcos Catalian, sócio-diretor da Brain Inteligência Estratégica, e vou mostrar aqui nesse vídeo como é que foi o mercado imobiliário brasileiro de apartamentos na região sul no primeiro trimestre. Acompanhe comigo. Bom, como vocês sabem, a Brain faz um levantamento para a CBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, há muito tempo, e nesse vídeo eu vou particularizar aqui a região sul. Não só as capitais, mas as regiões metropolitanas das três capitais e as principais cidades também dos três estados da região sul. Como é que foi o desempenho imobiliário da região sul? Vamos dar uma olhada? Lembrando, né, pessoal, que eu estou falando de venda de apartamentos. E o resultado foi o seguinte: houve uma queda, né, pessoal? Houve uma queda no volume de unidades lançadas no primeiro trimestre e no volume de unidades vendidas no primeiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. Qual foi essa queda? A queda foi, em lançamento, 7,3% de unidades lançadas a menos e em vendas 1,4%. Quer dizer, em vendas foi muito próximo, né? 1,4%, dá para dizer aí que permaneceu dentro da margem estatística aí, 1,4% de queda em vendas. Bom, eu comecei falando de queda de lançamento, queda de venda, mas nem tudo foi queda. Quem teve um grande desempenho na região sul no primeiro trimestre foi o programa Minha Casa Minha Vida. Pois é, como a gente já imaginava e vinha falando, o Minha Casa Minha Vida, turbinado esse ano, o maior orçamento do FGTS esse ano, cresceu na região sul e cresceu bem. Em lançamentos, a gente cresceu em unidades lançadas 17,5%, 17,5%, um crescimento bem expressivo. E em vendas, cresceu 8,7%, ou seja, um grande crescimento em lançamento e venda, como era esperado. Isso ajudou a melhorar o resultado da região sul. A região sul, com uma demanda de base muito grande, conseguindo agora lançar, passa a ter venda também do Minha Casa Minha Vida. Mas não foi só o Minha Casa Minha Vida que cresceu. Também os empreendimentos de luxo cresceram. O que parece estranho no primeiro trimestre crescer, mas a gente tem uma região chamada Santa Catarina, onde tem no litoral norte, também Florianópolis, praias, onde é muito comum ter lançamentos nesse período. E a gente teve um resultado de luxo muito alto. Olha o resultado, pessoal. Em unidades lançadas, a região sul cresceu 53,3%, 50% a mais de unidades lançadas. E em vendas, o crescimento também foi muito bom. Foi um crescimento de 22,5%. Ou seja, um bom volume de unidade lançada a mais no segmento luxo e um bom volume de unidade vendida a mais no segmento luxo. Quer dizer, qual é o resumo? Tanto Minha Casa Minha Vida quanto o luxo cresceram. Daí você já pode imaginar que então o que caiu foram os outros padrões, né? O padrão médio, por exemplo, o padrão compacto, aí com um volume menor de unidades lançadas e vendidas. Em unidades lançadas, eu estou falando de mais de 20 mil unidades, agora dando número, né? Falei em percentual, falando número. No primeiro trimestre, né, foram 20.141 unidades lançadas, é uma queda de 7,3% em relação ao período passado, mas são 20 mil unidades, né? É bastante unidade lançada nos três estados da região sul. E essas unidades aí lançadas, né, pessoal, mesmo com a queda em unidades, cresceu o VGL, o valor geral de lançamento, porque são unidades mais caras, né? Que a gente aumentou, inclusive, o lançamento do luxo. A gente quase chegou em 20 bilhões na região sul. Então, foram 19 bilhões e 315 milhões de valor geral de lançamento, né? Quer dizer, quase 20 bilhões de empreendimentos lançados na região sul, o que gerou um crescimento de 8,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Quer dizer, cai o número de unidades, mas aumenta o VGL.
porque as unidades mais caras puxaram esse VGL para cima. Bom, e falando em vendas em unidades, né, agora dando o número, foram 25 mil unidades, um pouquinho mais que 25 mil unidades vendidas, 25.109 unidades vendidas, o que deu aquela pequena diferença de 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado, mantendo, na verdade, aí um cenário de estabilidade, né? 25 mil unidades vendidas na região sul. Vamos ver quanto que é isso em VGV? Em VGV, nós estamos falando aí de mais de 21 bilhões. Pois é, para dar o número correto, 21 bilhões 847 milhões, um crescimento de 12,6% no VGV vendido. Ou seja, cresceu de maneira expressiva o VGV vendido, mais de 12%, o que mostra que, de fato, a região está com apetite comprador. E certamente aí o peso dessas unidades mais caras está puxando o VGV da região sul aí para cima, né? Então, destaque, crescimento no VGV de 12,6%, quase 22 bilhões de apartamentos comprados no primeiro trimestre na região sul em relação ao mesmo período do ano passado. Para concluir, qual é o estoque geral que a gente tem aí na região sul? O estoque geral é de 81.808 unidades, uma queda do estoque de 6,5%, claro, menos lançamento, e as vendas estáveis, cai o estoque. Então o estoque caiu para 81.808 unidades na região sul, né? Um excelente resultado, portanto, tivemos aí nesse primeiro trimestre na região sul. Pessoal, então esse foi o resumo aí da região sul, no caso falando dos 3 estados da região sul e das principais cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Resultado que mostrou um primeiro trimestre com menor volume de lançamentos, da ordem de 7%, porém uma estabilidade em venda e, curiosamente, um crescimento tanto na base da pirâmide, no Minha Casa Minha Vida, quanto no segmento luxo. A demanda está aquecida, o VGV vendido foi elevado, mas o volume de lançamento, sobretudo no segmento médio e o segmento de compactos, foi menor. Então, o que a gente espera para os próximos trimestres? No segundo e terceiro trimestre? Uma recuperação desses outros segmentos para que a gente consiga aí ter possivelmente um reequilíbrio dessa situação. O cenário é de demanda forte, a região contém também uma taxa de desemprego muito baixa. Por exemplo, Santa Catarina, junto com Mato Grosso, os 2 estados, tem a menor taxa de desemprego do Brasil, e isso vem movimentando a economia e o mercado imobiliário. Espero que tenham gostado desse panorama da região sul. Continue nos assistindo, veja as outras regiões, assine aí o nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe. Até o próximo vídeo.